O marco da fundação da cidade de Itu foi a construção, em 1610, de uma capela devotada a Nossa Senhora da Candelária, no lugar em que hoje fica a Igreja do Bom Jesus. Esta capela foi construída por Domingos Fernandes e seu genro Cristóvão Diniz. Eles receberam por Sesmaria em 1604 a posse das terras dos campos do Pirapitingui. Em 2 de fevereiro, adotou-se o dia com a data de aniversário de Itu, por coincidir com o dia de Nossa Senhora da Candelária. O povoado se formou em torno dessa capela. No ano de 1653, foi elevada a freguesia de Santana, do Parnaíba. Em 1657, passou a condição de vila, com direito a possuir uma Câmara Municipal, iniciando-se assim a construção de um novo templo. Durante quase 100 anos, de 1657 a 1750, a vila de Itu não passou de um pequeno núcleo, com menos de 100 casas concentradas, no pátio da antiga matriz e numa única rua, que ia do pátio até a capelinha do primeiro povoado. Uma boa parte das casas, as do pátio sobretudo, pertencia a fazendeiros. Quando aumentou a escravatura e a produção das fazendas, seus donos ajudaram a erguer 2 conventos na vila, o de São Francisco, 1692, e o do Carmo, 1719. Os comerciantes ergueram em 1726 uma capela num lugar ainda descampado e de Santa Rita, inaugurada em 1728. Em 1760 já existiam cerca de 105 casas e mais uma rua chamada da Palma, atual Rua dos Andradas. Nessa época, Itu se firma como entreposto de comércio na rota entre o sul do país e as regiões mineradoras de Mato Grosso e Goiás. Na vila, a maioria das casas eram pequenas e habitadas por gente que pouco ou nada possuía. Alguns anos depois, em 1776, com o crescimento das lavouras da cana-de-açúcar e do algodão, a vila cresceu contando com 180 casas, tendo ainda as mesmas ruas de antes. Quem deu vida à localidade foram os artesãos, sapateiros, ferreiros, carpinteiros, tecelões, costureiras e fiandeiras, os quais ocupavam 119 casas. Os comerciantes interessados na venda de tecido, colchas e cobertores para outras regiões, promoveram o cultivo de algodão e a produção de caseira de tecidos. A partir de 1777, a vila de Itu cresceu em função dos negócios de exportação de açúcar para a Europa. O número de engenhos de cana e de escravos vindos da África se multiplicaram. De 1785 a 1792, foram abertas as ruas que descem paralelas pelas encostas do Espigão e seus prolongamentos pelo lado da Igreja do Patrocínio, inaugurada em 1819. Em 1811 foi criada a comarca de Itu, pela Lei Provincial de 5 de fevereiro de 1842. A vila de Itu foi elevada à cidade. Nessa ocasião, possuía umas 800 casas. A partir de 1850 e durante anos, Itu foi considerada a cidade mais rica da província de São Paulo, com importante participação na vida política e econômica. Em 1860, ocorreu uma grande crise no mercado internacional do açúcar. O plantio da cana entrou em decadência, causando com o tempo um conflito entre os políticos e os fazendeiros ituanos contra o governo imperial. Cresceu em Itu o movimento republicano que resultou em 1873 na realização da primeira convenção republicana do país.
Início da propaganda republicana, com a criação do Partido Republicano Paulista. Por isso mesmo, Itu é chamada de berço da República. O açúcar veio sendo gradativamente substituído pelo café. Com o aumento da produção cafeeira, os fazendeiros buscaram na Europa a vinda de imigrantes para substituir a mão de obra escrava. O tráfico havia sido proibido em 1850. E a escravatura abolia em 1888. Com a ajuda do governo republicano, proclamado em 1889, vieram para Itu milhares de imigrantes, a maioria italianos. A cidade possuía, nesta época, cerca de 1.800 casas. O café foi a base de economia do município, até 1935, ano da maior produção, decaindo depois pela concorrência de outras áreas de plantio e pelo esgotamento de suas terras. De 1935 a 1950, Itu quase não cresceu além da área já ocupada. A partir de 1950, novas indústrias vêm se instalando na cidade, principalmente as de cerâmicas. Ocorreu grande migração rural em busca de trabalhos nas fábricas. A cidade começou novamente a crescer com a abertura de diversos loteamentos na periferia. Itu já não tinha a mesma importância de antigamente, sendo influenciada pela capital do estado, já então uma metrópole. O velho centro é a maior e mais importante herança cultural. Nos tempos da colônia, passou a ser transformado em centro histórico e área comercial. Após 1970, com a construção da rodovia Castelo Branco, novas indústrias instalaram-se em Itu, principalmente às margens de suas entradas de acesso. Nesta mesma época, se intensifica a fama de Itu como a cidade dos exageros, graças ao humorista Francisco Flaviano de Almeida, mais conhecido como Simplício, que participava de um programa de televisão chamado De Praça da Alegria, interpretado Caipira Osório. Contava vantagens sobre sua terra natal, tudo de forma exagerada. Esta brincadeira acabou intensificando o fluxo de turistas na cidade, que procuravam conhecer os objetos gigantes. Em 1979, Itu se torna a terceira instância turística do estado de São Paulo, fomentando ainda mais essa atividade no município com a vinda de recursos do governo do estado. Eu vou ficando por aqui. Um beijo carinhoso a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.